E aí, minha amiga, por acaso você já tá tirando de letra a regulagem da linha de bobina da sua máquina industrial? Caso esse assunto ainda seja um monstro aí no seu ateliê, pode ficar mais calma, respira, porque nesse vídeo eu vou dividir com você 7 dicas importantíssimas sobre bobina e caixa de bobina, que com certeza vão ajudar demais para você fazer uma costura bonita, com os pontos bem regulados e ter um acabamento perfeito, sem dor de cabeça. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E aproveita para dar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilhe essas dicas com suas amigas, com seus amigos, para a gente poder acabar com esses monstros da caixa de bobina, da linha de bobina que habitam nos ateliês. E a minha primeira dica para você é a seguinte: se possível, de preferência, tenha caixinhas de bobina para cada tipo de linha que você vai fazer uso. Então, aqui no meu caso, eu estou com a linha de nylon 60 em uma das caixinhas de bobina e a linha para bordado à máquina em outra caixa de bobina. Se eu for utilizar, por exemplo, a linha incolor, eu vou pegar outra caixa de bobina e vou fazer a regulagem. E a gente pode fazer marquinhas com esmalte aqui na caixa de bobina para poder identificar qual que é a finalidade de cada uma delas. E a segunda dica é, mesmo que você tenha caixas de bobinas separadas para cada tipo de linha, e mesmo que você faça o ajuste de acordo com aquela linha que você vai utilizar, quando você for fazer o trabalho com determinado material, faça o teste e sempre que necessário, ajuste novamente a tua caixa de bobina. Porque, de acordo com os materiais que você for utilizar, sim, nós precisamos também ajustar. Isso tanto em relação à linha da bobina, como também à linha de cima, a linha que vai para a agulha. E é justamente por isso que é importantíssimo você saber, você dominar como que é feito o ajuste da caixa de bobina e fazer isso sem medo. Uma terceira diquinha para você, principalmente se você estiver trabalhando com a linha de nylon 60 e a linha incolor, não encha a tua bobina até o final, ok? Sempre enche ela um pouquinho antes de chegar no limite. Isso também vai influenciar para o bom desempenho, para o bom funcionamento da linha da bobina. Se você não conhece, se você ainda não viu de perto a caixinha de bobina da máquina industrial, é essa aqui, tá vendo? Por fora, ela é desse jeitinho. Aqui ela tem esse ganchinho para a gente poder segurar e colocar lá dentro da máquina. E aqui dentro da caixa de bobina, ela tem essa pecinha, tá vendo? Como se fosse uma mola que tem 2 ganchinhos, tanto embaixo quanto aqui em cima. E ela precisa estar aqui dentro e precisa estar bem encaixadinha. Então, uma quarta dica para você é: certifique-se de que essa mola da caixa de bobina está aqui dentro, bem posicionada e encaixada dessa forma. E a quinta dica é referente à limpeza. Essa caixa de bobina, ela precisa estar limpinha aqui por dentro. Então, ó, pode utilizar aqueles pincéisinhos menores, como esse que vem junto com a máquina doméstica, para limpar, tirar qualquer tipo de resíduo de poeirinha, de pedaço de linha que possa atrapalhar no desempenho dessa linha da bobina. E a sexta dica é o posicionamento, a direção correta que nós precisamos encaixar a bobina dentro da caixa de bobina. Então, olha só. O que eu faço? Eu seguro a minha bobina com a mão esquerda e vou segurar a ponta da linha com a minha mão direita. Mantendo dessa forma, eu observo que a linha ela está desenrolando aqui pela parte que está próxima de mim, que é a parte inferior, nesse caso da bobina, e conforme eu puxo a linha, olha lá, observa só essas aberturas que tem aí na bobina. A bobina, ela vai girar em sentido anti-horário, olha só.
Tô puxando aqui a linha bem devagarinho para você poder ver esse cortezinho na bobina movimentando. Ele tá indo da minha direita em direção à esquerda, ok? Então, é o sentido anti-horário, tá girando nesse sentido, ó. Da minha direita indo para a minha esquerda. Não pode girar da esquerda indo na direção da direita, senão seria o sentido horário. Perfeito? Então, mantendo desse jeito, a linha desenrolando no sentido anti-horário, eu vou pegar a minha caixa de bobina, manter a abertura aqui para cima e vou encaixar a bobina aqui dentro. Aqui eu também consigo observar qual que é o sentido que está desenrolando a linha, ó. E agora eu preciso encaixar essa linha aqui na abertura, nessa fissura que tem na caixinha de bobina, tá vendo? Aqui do ladinho. Então, eu trago da esquerda em direção à direita. Em seguida, eu seguro a minha bobina para ela não girar e trago a linha aqui para cima, ó, para encaixar por trás dessa pecinha. Tá vendo essa pecinha, ó? Eu vou puxar a linha aqui para cima e vou encaixar a linha aqui por trás dessa pecinha, para ela poder ficar aqui. Essa linha da bobina precisa estar encaixada aqui nesse ganchinho. Conforme eu seguro a caixa de bobina, ó, eu consigo puxar a linha da bobina e ela tá saindo aqui por essa abertura, por esse ganchinho do meu lado direito. Se eu levantar esse gancho aqui do lado esquerdo e segurar firme, a bobina não vai cair. A bobina vai ficar presa aqui dentro da caixa de bobina. E ao mesmo tempo, ó, segurando esse ganchinho, eu vou puxar a linha e ela não vai sair. E a sétima dica, e provavelmente a mais importante, a mais esperada nesse vídeo, é referente à regulagem dessa caixinha de bobina. Primeira coisa que eu vou fazer para poder testar essa minha regulagem da caixa de bobina é segurar firme essa ponta da linha que tá aqui saindo. E olha só, conforme eu solto a bobina, eu puxo a linha, ela tá desenrolando, não tá prendendo, ok? Então, isso significa que a minha caixa de bobina está com a tensão bem solta, não tá muito tensionada. Tá com pouca tensão. Observa só que a caixinha de bobina, ela possui esses dois parafusos, o parafusinho pequeno e o parafuso que é grande, o maiorzinho. E para eu poder fazer o ajuste da tensão agora, eu vou mexer somente aqui nesse parafuso maior, nesse parafuso que tá acima do piquititico, ok? E para eu poder aumentar e apertar a tensão da linha, eu giro o parafuso para a direita e o contrário, para poder lacear, para poder diminuir a tensão, eu giro o parafuso lá para a esquerda. Porém, eu vou fazer esse ajuste de girar para um lado ou para o outro, coisa de milímetros, tá? É delicadamente, é bem pouquinho mesmo. Então, ó, seguro firme aqui a caixa de bobina, junto com a bobina, vou encaixar a minha chavinha de fenda aqui e vou dar um giro bem piquititico em direção à minha direita. Observa só agora, eu seguro a linha, solto a bobina e a linha, ela tá presa, ela não tá soltando, ó. Posso até brincar assim, ó, como se fosse um ioiô. Conforme eu dou um pequeno impulso, a bobina gira e solta um pouquinho de linha, ok? Então, desse jeito, aparentemente para mim, tá bem ajustado. Eu vou então agora fazer o quê? O teste no meu material, para ver se vai estar interessante esse ajuste. Vou manter essa quantidade aqui de linha para fora, ok? Vou abrir e segurar esse gancho da caixa de bobina. Vou abrir essa chapinha para eu poder ter acesso àquela parte interna. Segurando dessa forma a caixinha de bobina, eu vou colocar minha mão aqui por baixo da mesa da máquina, tá vendo? Vou encaixar a caixinha de bobina aqui nesse local próprio para ela. Eu encosto ela e, ó, observa só o barulho que ela vai fazer quando eu empurrar ela da esquerda para a direita. Eu vou empurrar ela nesse sentido, ó. Fez um barulho ploc? Então, isso significa que ela tá bem encaixada. Repara que a agulha da minha máquina está para cima. Isso é importante também quando eu for fazer esse encaixe da caixinha de bobina. Vou puxar essa quantidade de linha da agulha. O calcador da máquina tá abaixado. Eu vou segurar aqui firme essa linha que está vindo da agulha e vou girar o volante
na minha direção. O volante da máquina aqui do ladinho, vou girar na minha direção para a agulha baixar e pescar a linha que tá vindo da bobina, ó. Repara que eu continuo segurando firme a linha de cima. Tá vendo? Desta forma, a linha da bobina veio aqui para cima. Tá aqui a linha pretinha, ó. Se eu puxar ela tá vindo tranquilamente, ó. Ela não tá enroscando, eu consigo puxar aqui tranquilamente essa linha que tá vindo da bobina. Vou fechar essa chapa, levanto meu calcador, vou levar lá para trás essas duas linhas, a linha de cima da agulha e a linha da bobina que foi encaixada. E agora eu vou testar como que tá a tensão da linha, se tá bem regulada. Tô aqui com um corte desse material estruturador, que é o Forrobel, mas eu recomendo a você que você faça o teste para poder ajustar com o material que você vai usar na tua peça. Então vamos supor, ai Fê, eu vou fazer uma bolsa e nela eu vou utilizar para a parte externa um material sintético X, o estruturador Y e o forro Z. E vou acrescentar ao vivo. Então você vai pegar um recorte de cada um deles e vai fazer o teste nesses materiais, para ajustar direitinho de acordo com a tua necessidade. Então vamos lá, levantei o calcador, vou encaixar o meu recorte de material, baixei o calcador, vou começar com 2 pontinhos, volto, retrocesso 2 pontinhos e vou continuar indo para frente. Cheguei aqui na frente, vou voltar com 2 pontinhos de retrocesso, vou para frente e vou finalizar a costura. E olha lá, eu coloquei aqui propositalmente uma linha clara na parte de cima e uma linha escura na parte de baixo, para eu poder de fato te mostrar como que a gente consegue fazer o ajuste dessa linha que tá vindo da bobina. Repara que aqui em cima tá mostrando um tiquinho de nada a linha da bobina, que é a linha preta. E aqui embaixo, olha só, eu quase nem consigo enxergar a linha de cima, que é a linha amarela. Aqui em cada um desses pontinhos é onde foi feita a laçada, onde a linha de baixo desceu, passou em volta da linha da bobina e voltou, certo? Cada um desses pontinhos pretos é uma laçadinha. E se a linha da bobina tá assim, subindo um pouquinho, nós temos duas opções. A primeira dela é ajustar novamente a caixinha de bobina e apertar um pouquinho mais a linha que tá vindo da bobina para ela ficar mais esticada aqui embaixo e não correr esse risco de subir. Essa é uma das opções. Ou a segunda opção é a gente afrouxar um pouquinho a linha que tá vindo aqui da agulha. Tá tendo esse resultado porque a linha de cima tá mais apertada do que a linha de baixo. Se a linha de baixo tá mostrando, significa que ela está mais frouxa do que a linha de cima. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente poder testar é soltar um pouquinho a linha que tá vindo da agulha e eu faço a regulagem aqui nesse tensor. Vou girar ele um pouquinho para o meu lado esquerdo para soltar a tensão. Ao contrário da regulagem da caixa de bobina, esse parafuso aqui do tensor da linha da agulha, a gente tem que fazer mais voltas dele para a direita para apertar ou para a esquerda para soltar. Se a gente girar só um tiquitinho, não vai fazer grande diferença. Então, vamos lá. Girei um pouquinho para a esquerda. Vou novamente fazer o teste aqui do lado. Continuo enxergando a linha de baixo. Tá um pouquinho menos, mas eu tô enxergando. Tá menos visível a linha da bobina aqui nessa minha última costura de teste, porém ainda está visível. Então, o que eu vou fazer? Vou regular a linha lá da bobina. Vamos lá. Vou tirar a caixa de bobina. Eu preciso, então, apertar um pouquinho mais essa linha que tá vindo da bobina. Vou encaixar a chave de fenda nesse parafuso maior e vou girar o parafuso para o lado direito. Só um pouquinho, ó. Não gira muito. Vai fazendo aí os testes aos poucos. Vou encaixar lá novamente a caixa de bobina para a gente testar. Repara só a diferença. Quando eu dobro bem em cima da costurinha, tá vendo? Como nessa anterior que foi feita, eu consigo enxergar a linha preta saindo aqui para fora. E agora nessa última costurinha que eu fiz, conforme eu dobro em cima da costura, você percebe que eu não estou enxergando a linha preta vindo aqui para fora? Quando eu deixo o material nessa posição, claro, eu tô enxergando a linha preta através dos furinhos que foram feitos com a agulha.
perfeito? Mas quando eu dobro o material desse jeitinho, eu não tô enxergando a linha preta. Aqui eu tô conseguindo enxergar uma pontinha da linha preta, mas no restante da costura, não. Diferente, por exemplo, aqui dessa outra parte, ó, que eu enxergo bastante a linha de baixo subindo aqui nessa parte superior do trabalho. Então, claro, né? Aqui eu coloquei a linha preta junto com a linha amarela para ficar bem evidente essa diferença. Mas quando a gente coloca as linhas na mesma cor, não vai ficar assim discrepante. Vamos olhar também aqui por trás do trabalho para ver como que tá, se a linha de cima também não tá subindo, ó. Essa aqui é a última costura que eu fiz e ó, tá perfeitinho. Eu não consigo enxergar a linha amarela aqui atrás. O ideal é que tanto essa linha de cima como essa linha de baixo, ambas fiquem lindas, fiquem perfeitas. Aquela história de que a linha de baixo ninguém vai ver, não precisa ficar bonita. Não pode, viu? Tem que deixar bem ajustada, de forma que a gente não saiba qual que é a linha que tá vindo de cima, qual que é a linha que tá por baixo na bobina, perfeito? Para a gente ter realmente o acabamento bonito no nosso trabalho. Então, o ajuste tá feito na minha linha para bordado. E agora eu vou te mostrar o ajuste da caixa de bobina na linha de nylon 60. Troquei a linha de cima, passei a linha de nylon 60 na cor preta, aqui vindo para a agulha, e peguei a minha caixa de bobina para a linha nylon 60. Tô aqui com essa cor caramelo na bobina, ó. Repara que já tá bem apertadinha a tensão da linha, que conforme eu seguro a caixa de bobina, a bobina ela continua sem desenrolar, a linha tá bem presinha, e conforme eu dou assim uns impulsos, ela dá uma leve desenrolada. Quando eu utilizo essa linha de nylon 60, tá vendo que é uma linha mais grossa? Essa tensão da linha, tanto na caixa de bobina como na linha que vai para agulha, ela é mais apertada, tá? Tem mais tensão, é mais tensionada. Então, vou segurar aqui a minha caixinha de bobina, vou encaixar aqui dentro, no local dela, para a gente fazer os testes. Vou continuar com ponto de tamanho 3, vou começar com 2 pontinhos para frente, dou retrocesso e vou dar continuidade. Para finalizar, também vou dar 2 pontinhos de retrocesso, viu? Eu gosto sempre de dar os pontinhos de retrocesso, tanto para iniciar como para finalizar, mesmo nos testes. Repara só que a linha da bobina, ela tá subindo um pouquinho. Aparentemente, aqui atrás do trabalho, tá tudo bem, não tô enxergando a linha preta. O que acontece? Lembra só que eu fiz a regulagem desse tensor da linha que vai para a agulha de acordo com a linha para bordado, ok? E o que acontece? Para a gente poder fazer uso da linha nylon 60, a tensão precisa ser mais apertada, precisa ser mais tensionado. Então, eu vou apertar mais a tensão na linha de cima. Esse aqui é o tensor da linha que vai para a agulha e eu vou dar umas boas giradinhas aqui para deixar ele apertado, ó. Eu gosto de manter assim, ó, essa quantidade mais ou menos do parafuso para fora do tensor. Vamos lá, vamos testar de novo. A linha da bobina, ela continua mostrando, tá até mostrando um pouco mais do que estava mostrando antes. E agora a gente chega naquele ponto de realmente começar a mexer nessas tensões. Qual que é a opção que eu tenho aqui? A linha de baixo está subindo. Isso significa que a linha de cima está muito apertada em relação à linha de baixo. Ou a linha de baixo está muito frouxa em relação à linha de cima. Nós temos, então, duas opções. Ou eu solto a linha de cima, ou eu aperto a linha da bobina. Então, vamos lá, vamos fazer o teste? É interessante fazer esses testes mesmo sem medo. Vou soltar aqui bastante essa linha de cima. Vamos soltar bastante para a gente ver qual que vai ser o resultado. Ó. Observa só como os pontos dessa minha última costura, eles parecem que fazem um pequeno zigue-zague em relação a essa costura que está aqui em cima. Você consegue ver isso? Parece que eles não estão em continuidade, eles não estão retinho. Então, o que eu faço? Então, quando acontece isso, eu aperto mais a linha desse tensor aqui de cima. Eu vou apertar mais a linha que tá lá na bobina. A caixinha de bobina, eu vou aumentar a tensão dela. Aqui a gente pode segurar a caixinha de bobina e dar uma leve puxadinha para ver se tá muito presa essa linha. Mas não, ó, ela tá vindo tranquilamente, ela não está muito presa. Então, eu posso apertar mais. Vou novamente dar mais uma giradinha aqui pro meu lado direito,
nesse parafuso. Lembra que aqui o ajuste é mínimo, é bem devagarinho na caixa de bobina. E vou fazer outro teste. Essa foi a última costura que eu fiz de teste. Para mim tá perfeita, não está saltando a linha de baixo. Esse material é muito fofinho e isso também atrapalha em relação à linha nylon 60. Ela fica mais aparente nos furinhos que foram feitos pela agulha, ok? Então, ó, vou virar aqui para trás também para a gente poder enxergar como que tá essa linha aqui atrás, ó. Tá vendo? Eu consigo enxergar a linha preta, que é a linha que tá lá em cima, mas ela não está saindo para fora do trabalho. O ajuste ideal é quando essa laçada, esse abraço entre a linha de baixo e a linha de cima, ele precisa ficar aqui entre a parte externa de um lado e a parte externa do outro lado. Por isso que é tão importante a gente fazer a regulagem de acordo com o material, de acordo com as camadas que nós vamos utilizar. Amiga, gostou das dicas? Eu espero que sim. Coloca aqui nos comentários, me conta qual delas você mais gostou e caso você queira que eu grave um vídeo com dicas sobre caixa de bobina, regulagem na tensão da bobina para a máquina doméstica, também coloca aqui nos comentários. Espero que você perca qualquer tipo de medo nesse quesito e te desejo ótimos trabalhos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço!